Oi, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai continuar essa aula, tá? Na aula passada a gente estava falando sobre fonte de alimentação e hoje eu vou continuar, né? Porque eu tinha mostrado apenas alguns passos, certo? Então, o que a gente tinha visto, né? Que numa fonte de alimentação normalmente tem um transformador, só para rebaixar a tensão, né? Rebaixar ou elevar, né? Aqui no caso a gente está utilizando para rebaixar, certo? Então, a gente vai ter a mesma forma de onda, só num valor menor. Aí depois do transformador a gente utiliza um circuito retificador, certo? Que daí a gente tem, né, que de uma tensão alternada a gente passa por uma tensão contínua. Então foi até aqui que a gente viu, né, na última aula. Hoje a gente vai ver esses outros passos, certo? Então, o que a gente viu do transformador, né? Que ele é um dispositivo magnético, então ele tem o número de voltas no primário e o número de voltas no secundário. A gente consegue encontrar, então, a relação entre as tensões, né, através desse número de voltas. E por esse número de voltas, né, que a gente chama de relação de transformação, a gente também consegue encontrar a relação entre as correntes, tá? E depois a gente viu, né, que daí na saída desse transformador a gente pode colocar um circuito retificador, e a gente pode utilizar o circuito retificador de meia onda, ou retificador de onda completa ou de onda completa em ponte, tá? Só depende daí do que a gente quer na saída, né? Se a gente utilizasse aqui um transformador, né, com um tap central, que eu mostrei para vocês na outra aula, a gente até poderia utilizar aqui só o retificador de onda completa, né? Não precisava utilizar o retificador de onda completa em ponte. Porém, como eu estou utilizando um transformador de 1 para 1, né? A gente utiliza aqui o retificador de onda completa em ponte, tá? Que vocês até já simularam, então, certo? Aqui só que foi o que eu estava falando, né? Que esse aqui é o tap central, que a gente pode utilizar, né? Só o retificador de onda completa, que a gente precisa só de 2 diodos ao invés de 4. Certo? Então, chegamos nesta forma de onda aqui, tá? Então, agora a gente vai ver essa parte do filtro e do regulador, tá? Então, o que é esse filtro, né? Bom, o filtro, ele nada mais é, né? Pode ser utilizado um capacitor. O que é o capacitor? Eu acho que vocês já viram isso em eletrotécnica, né? Mas o capacitor é um elemento acumulador de energia, tá? Armazenador de energia. Então, ele tem duas placas, tá? E entre essas placas, então, tem um dielétrico, tem um material isolante, certo? Aqui nessa fotinha, então, a gente tem um exemplo de capacitor eletrolíticos, tá? Então, aqui, quanto maior o tamanho do capacitor, maior é a capacitância dele, tá? Então, se a gente quiser um capacitor de uma capacitância muito elevada, vai cada vez, né, aumentando de tamanho, certo? Normalmente a gente utiliza capacitores, então, com um valor bem baixo, né, na ordem de micro a nano farads, tá? Esses capacitores eletrolíticos, que eles estão disponíveis em valores maiores de capacitância, normalmente eles são eletrolíticos, ou seja, eles têm polaridade, tá? Que tem alguns capacitores que não têm polaridade, tanto faz o lado que a gente ligar. Mas no caso dos eletrolíticos, eles têm sim polaridade, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Como a gente vai ligar ele no circuito, né? Tem que cuidar do lado positivo e negativo. Bom, mas basicamente como um capacitor funciona, tá? Bom, a gente aqui, nesse primeiro circuito, vocês estão vendo, ó, que aqui tem uma fonte de tensão, que tem uma chave e uma resistência. Então, quando a gente fechar essa chave aqui, vai passar uma corrente por esse circuito e esse capacitor vai carregar. E ele vai armazenar um valor de tensão igual ao valor da fonte, ó. Então, se vocês verem aqui, ó, aqui tem o processo de carga, né? Ele começa a acumular tensão até que ele chega no mesmo valor da tensão da fonte, daí ele fica estabilizado nesse valor. Se eu só removesse esse capacitor desse circuito, ele teria, né, esse valor de tensão, e ele seguraria esse valor de tensão por um tempo, tá? Por isso que a gente não deve, né, às vezes, se o capacitor está carregado, a gente encostar ali, a gente pode levar um choquezinho, né, porque ele vai descarregar na nossa mão. Certo? Então, agora o que eu fiz, ó, para cá, eu tirei a minha fonte do circuito, tá? E agora, se eu fechar esse circuito aqui, o que vai acontecer? Esse capacitor vai descarregar, né, aqui através do resistor, tá? Então, ó, eu tinha aqui nesse valor de tensão da fonte, quando eu fechei o circuito aqui, o capacitor foi descarregando no meu resistor, tá? E o porquê que eu vou utilizar um capacitor como filtro? Porque aqui, ó, então se a gente voltar para essa imagem, ó, aqui se eu só utilizasse o retificador, né, eu sempre tenho o meu valor de tensão chegando a zero, certo? Com o capacitor, então, ó, esse valor de tensão ele não vai chegar a zero, né? Quando aqui ó, ele for indo para zero, né, o meu capacitor vai descarregar, ó, então ele não vai fazer com que o meu circuito, né, a minha tensão aqui não chegue mais a zero, tá? Ela chega no valor menor e vai descarregar. E quanto maior o capacitor que eu vou utilizar, né,
mais estável vai ser esse valor de tensão aqui, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora na simulação, tá? Só para vocês, né, terem uma ideia de como funciona. Então, deixa eu abrir aqui o multisim para a gente ver. Então, aqui, ó, eu tenho aqui um circuito, né, o meu transformador. Então, ó, eu tenho aqui uma tensão de entrada, né, uma fonte de entrada de 300 volts de pico. E aqui eu coloquei, né, uma relação de espiras de 100 para 10,53. Então, aqui só porque eu coloquei 10,53 em vez de 10, porque eu quero que eu tenha 30 volts na minha carga de pico, tá? E como esses diodos aqui, eles têm uma quedinha de tensão de 0,8 volts, eu só aumentei um pouquinho aqui em vez de 10, né? Eu botei 10,53 para eu ter 30 volts de pico na carga, né? Eu não ter 28 alguma coisinha, né? Que se eu utilizasse 10, eu ia ter 100 dividido por 10, então eu ia ter uma relação de transformação de 10. Se eu tenho 300 volts na entrada, né, no primário, eu ia ter 30 volts no secundário de pico, tá? Então, por isso que eu coloquei isso aqui, para compensar, digamos, essa queda de tensão no diodo. Bom, ó, então eu estou medindo aqui a tensão no primário, a tensão no secundário, aí que eu tenho minha ponte, né, o meu circuito retificador de onda completa em ponte, e aqui eu tenho, né, um resistor de 1000 ohms, certo? E estou medindo então aqui a tensão no secundário e também a tensão aqui na carga depois da retificação. Então, se a gente simular esse circuito, né, o que a gente vai encontrar? Deixa eu colocar aqui os gráficos para a gente ver. Então, aqui está o circuito. Ó, deixa eu só, estava com os cursores ligados aqui. Então, vou desligar os cursores aqui. Então, ó, a gente tem nossa tensão de entrada. Ah, eu só não coloquei a referência aqui para medir a tensão, por isso que está dando menos. Aqui. Agora eu vou arrumar a escala aqui. Então, ó, tem a minha tensão de entrada, né, 300 volts de pico, certo? E aqui, então, tenho a minha tensão aqui no secundário, que é essa forma em azul, que também é uma forma de onda senoidal. E aqui em rosa, né, a gente tem a tensão na carga, então, que já é uma forma de onda retificada. Se eu der um zoom aqui, tá? Então, vamos clicar aqui e vou mexer nos valores de tensão, ó. Então, eu vou desligar aqui, ó, a minha tensão do primário e vou deixar só a do secundário e da carga. Então, eu vou botar menos 35 e 35. Certo? Então, vejam lá que tem essa diferençazinha, né, por causa do nosso diodo, né, daquela extensão nos diodos, mas vocês estão vendo que a nossa tensão retificada, ó, tá em 30 volts aqui, tá? O pico dela é em 30 volts, ó. Um pouquinho mais, né, 30,1. Certo? Bom, o que eu vou fazer agora, né? Vocês estão vendo ó, que ela tá indo a zero e voltando de novo, né? Então, ela sempre chega a zero. Eu vou colocar um capacitor aqui pra gente ver o que vai começar a acontecer no nosso circuito, tá? Que daí essa tensão não vai mais chegar a zero, porque, ó, durante aqui, ó, o capacitor vai estar carregando, né? E daí aqui, ó, ele vai descarregar na fonte, tá? Desculpa, ele vai descarregar na resistência, tá? Então, né, esse nosso valor de tensão aqui não vai mais chegar a zero, né? Daí isso vai depender do valor de capacitor que a gente utilizar. Então, peguei um capacitor aqui e vou ligar ele no meu circuito. E se eu clicar aqui em cima dele, né, consigo ver o valor de capacitância. Eu vou colocar, por enquanto, 10 micro, tá? E vou colocar aqui simular de novo. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui na nossa forma de onda de tensão. Ó, vamos lá. Vou desligar de novo a tensão. Olha só, vocês viram já que, ó, não chegam mais a zero, né? Então, na verdade, esse valor já é meio grande, assim, para esse circuito que a corrente é pequena aqui, ó. Então, ó, agora essa em rosinha continua sendo tensão na nossa carga, né? Então, agora o capacitor está descarregando, né? Durante aquele tempo, então, que o meu circuito chegaria a zero, né? Por causa do que a gente tinha só o circuito retificador, agora o capacitor está filtrando esse valor, né? Então, ó, aqui ele descarrega, e aqui seria, né, o semiciclo de novo, quando a gente já está carregando aqui, acompanhando a tensão, então, no secundário. Se eu colocar um valor menor de capacitância aqui, vocês vão ver que esse circuito vai descer mais, né? Porque como o nosso capacitor é menor, ele segura menos carga, certo? Então, vamos ver.
Então, ó, vocês estão vendo que desceu mais agora, ó. Tá? Então, aqui já ficou menos contínuo, né? Não, desculpa, menos contínuo, não, menos estável, né? A gente tem uma ondulação maior aqui, ó, ele desce mais. Se eu for aumentando esse valor de capacitor, vocês vão ver que vai ficar bem estável. Então, se eu colocasse uma capacitância aqui muito grande, vou botar aqui 300 micro, eu teria quase, né, uma forma de onda contínua, estável. Não contínua, estável. Contínua ela já é. Então, ó, vamos ver. Ó, vocês estão vendo aqui que aqui o capacitor está descarregando, ó, como ele é um valor muito grande, né, ó. Ele mal descarrega, né, e ele já carrega de novo, olha aí, mal descarrega, tá vendo? Então a gente consegue deixar nossa tensão bem estável, tá? Porém, né, como eu falei, quanto maior o capacitor também, né, mais caro ele é, maior ele é, então normalmente a gente não utiliza capacitores muito grandes, tá? Mas depende da nossa aplicação. Se a gente utilizasse com um capacitor muito, muito grande, a gente nem precisaria colocar o Zener, no caso a gente já conseguiria, né, deixar a nossa tensão bem estável, tá? Bom, mas e agora, né? Como que a gente calcula esse valor de capacitor, certo? Será que eu só vou pegar e vou colocando um capacitor aleatório aqui? Bom, então vamos voltar para a nossa apresentação. Ó, então aqui, ó, a gente tem, né, a forma de onda, ó. Então eu tinha aquela forma de onda, né, retificada aqui, né, só do diodo, e agora eu coloquei o capacitor, ó. Então o capacitor, ele tem um valor aqui, tá, ó, e quando o circuito começa, então, quando o circuito iria a zero, né, o capacitor descarrega, tá? Que foi a forma de onda que a gente viu lá, tá? E esse valor, né, que agora, ó, a gente vai, a nossa fonte, né, a nossa carga, desculpa, a fonte não, a carga, o resistor, ele vai variar entre esse valor de pico, né, que é o mesmo valor de pico, então, ali no secundário, até esse valor aqui, que é o valor mínimo que, né, a tensão que o capacitor vai descarregar, certo? Esse valor de tensão, que ele vai ficar variando, a gente chama de ondulação, tá? E também agora a gente vai ter um valor de tensão médio na nossa carga, tá? Então, como a gente faz isso? Bom, para a gente saber qual vai ser o valor de tensão médio, a gente vai pegar então aqui o valor de pico, tá? Que é o máximo aqui, e vai diminuir dessa ondulação, né? Que seria então o valor máximo, esse valor mínimo aqui agora da nossa tensão, dividido por 2. Por quê? Porque ó, a tensão média vai ser essa linha pontilhada aqui, né? Então, tu tem metade da ondulação para cima e metade da ondulação para baixo, tá? Com esse valor de ondulação e sabendo qual é a corrente, também a frequência que vai ter na nossa carga, a gente consegue descobrir qual é o valor de capacitor que a gente vai utilizar. Ou se a gente tiver o valor de capacitor, valor de corrente, valor de frequência, a gente consegue saber qual vai ser a tensão, né, a ondulação de tensão. Bom, talvez tenha ficado um pouquinho abstrato para vocês, eu vou mostrar um exemplinho então, tá? Então, o primeiro, ó, digamos que a gente tem aqui, tá, aquele circuito que eu estava simulando lá, tá? Então, a gente tem uma tensão de pico lá na carga de 30 volts, tá? Digamos que a gente tem só o retificador e a gente quer colocar um capacitor, tá? Então, estou dizendo que a tensão na minha carga, então, tem um pico de 30 volts. E eu quero uma ondulação de 10%. Normalmente, esse é o valor que a gente usa, tá? A gente permite uma ondulação, ele tá de 10% no nosso circuito, tá? Então, esse valor aqui eu vai ficar variando até em 10%. Aí eu quero saber qual é a tensão média na minha carga, tá? Que eu vou utilizar essa equação aqui de baixo, tá? Bom, mas primeiro, ó, então aqui seria a tensão média, aqui a gente tem a tensão de pico e aqui é a ondulação de tensão. Eu só sei que é 10%, né? Mas eu tenho que então fazer esse cálculo. Bom, é 10% do valor de pico, tá? Então, por isso que aqui eu multipliquei, né, 0,1 vezes a tensão de pico, que é 30. Então, 10% de 30 é 3 volts. Bom, beleza. Eu sei, então, que aqui, ó, aqui eu vou ter 30 e o mínimo aqui que vai chegar a 27, tá? Então, esse circuito aqui ó, vai variar entre 30 e 27 volts, tá? Essa minha tensão na carga. Bom, como eu calculo a tensão média, né? Eu pego a tensão de pico, diminuo da tensão, né, dessa ondulação que eu achei aqui, dividido por 2, que vai ser, então, 30 menos 1,5, né, que vai dar 28,5. Bom, então, a tensão média na carga, nesse meu caso aqui, vai ser de 28,5 volts. Tá? Então, vocês prestem atenção agora, por exemplo, quando antes, né, se a gente não tivesse capacitor, eu pedisse qual é a tensão na carga, a tensão média na carga, vocês iam utilizar aquela equação, né, que é 2 vezes o valor de pico dividido por π, tá? Que é o valor que a gente aprendeu, né, de como calcula a tensão média ali, né, no nosso circuito retificado, certo? Só que agora, se eu acrescentar um capacitor e pedir para vocês qual é o valor médio, daí vocês vão ter que ver, né,
qual é o valor de capacitância, qual é o valor do ripple, né, para vocês encontrarem o valor médio de tensão, tá? Não pode usar aquela mesma equação agora, tá? Agora vai ser diferente se a gente tiver um capacitor. Bom, tranquilo, né? Por enquanto a gente achou qual é a tensão média, foi acho que fácil, né? Tranquilo, só ver qual é a ondulação ali e a tensão de pico. Bom, beleza, então eu sei que a minha tensão média na carga vai ser 28,5. Agora eu quero saber qual valor que eu tenho que utilizar de capacitor se eu tenho um resistor de carga de 1000 ohms, tá? Eu escrevi errado aqui, acho que eu arrumei nos outros slides. Se eu tenho um resistor de carga de 1000 ohms, qual é o valor de capacitância que eu vou ter que usar? E aí eu vou vir para essa equação aqui, ó. Para eu saber qual é o valor de capacitância, então eu tenho que saber qual é a minha corrente média e qual é a minha frequência do circuito e a tensão de ripple aqui, né? A tensão de ondulação, tá? Então, ó, bom, no caso aqui eu estou imaginando que eu tenho aquele circuito lá e eu coloquei o capacitor e eu tenho um resistor na carga, tá? Que é de 1000 ohms, que é o meu circuitinho que eu estava simulando, que a gente vai voltar lá daqui a pouquinho. Tá, então aqui a minha tensão média eu acabei de calcular, que vai ser 28,5. Se eu sei qual é a tensão média na carga, né, só eu dividir pela resistência eu vou encontrar qual é a corrente média. Então, ó, dividir 28,5 por... Desculpa, pessoal, eu arrumei os outros slides, não arrumei esse, mas no caso aqui vocês vão ver que depois tá, porque eu troquei o valor de resistência, então aqui seria por 1000. No caso aqui tá escrito por 100, então ia ser, né, 0,285 amperes ou 285 miliamperes. Como eu troquei no próximo já para 1000, então vocês vão ver que vai ser 28,5 amperes, né, porque daí a gente vem aqui, ó, vai ter um zero a mais aqui, tá? Então, aqui que eu arrumei, ó, eu botei 1000 ohms, tá? Bom, então eu encontrei qual é o meu valor de corrente média na carga, que eu sei, né, porque eu tenho, né, a tensão em cima de uma resistência, só utilizar a lei de Ohm. E agora, então, né, voltando para essa equação aqui, ó, tá? Tenho minha corrente média, tenho minha tensão de ripple, que eu já calculei antes, que vai ser 3 volts, e a frequência, bom, o circuito que eu estou simulando lá, ele tem 60 Hz na fonte. Como a gente sabe que no retificador de onda completa em ponte, né, a frequência da tensão na carga vai ser o dobro, ou seja, vai ser 120, eu vou colocar aqui 120 volts. Desculpa, 120 Hz, tá? Então vejam que calculando aqui, ó, dei um capacitor de 79,16 microfarad, tá? Então, com esse valor de capacitância, né, eu vou ter uma ondulação de 10%, ou seja, de 3 volts na minha carga, certo? Uma coisa que vocês podem ver, vocês lembram que eu falei que quanto maior o capacitor, né, menor a ondulação? Por quê? Bom, olha só. Aqui a gente tem a capacitância aqui, vejam essa equação, e aqui eu tenho a ondulação, tá? Então, ó, elas são inversamente proporcionais, né? Então, ó, pensando aqui, ó, se eu aumentasse essa minha tensão de ripple aqui, tá? Então, eu aumento aqui, ó, aqui diminui, né? É inversamente proporcional. Então, se eu aumentasse minha tensão de ripple, né? A minha ondulação de tensão, eu iria conseguir diminuir a capacitância. Agora, se eu quero deixar essa tensão, né, essa ondulação bem pequenininha, né, eu vou estar diminuindo aqui, ó, e consequentemente eu vou estar aumentando o capacitor. Por isso que quanto menor a ondulação que eu quiser, maior vai ser o meu capacitor, tá? E também, já o capacitor e a corrente, né, eles são diretamente proporcionais. Então, se eu aumentando a corrente, também vou aumentar o capacitor aqui, certo? Bom, então vamos simular, né, com esse valor aqui para ver se bate, né, para ver se vai funcionar, se tá certo esse cálculo que a gente fez. Então vamos lá. Voltando aqui para nossa simulação. O meu capacitor aqui agora, ó, eu vou colocar para o valor que a gente calculou, que é de 79,16. E eu deveria ter uma ondulação de 3% na carga. Desculpa, de 10%, né, que a gente viu que é de 3 volts. Então, vamos ver. Eu vou desabilitar aqui a tensão de entrada, porque ela vai ser igual, né? 300 volts de pico. Ah. E aí? Bom, olha só, gente. O que eu vou fazer? Eu vou desabilitar esse secundário também. E eu vou mexer aqui na escala. Ó, vou botar de 0 volts, só para ficar um pouquinho melhor para a gente enxergar. Como que eu sei, né, se tá certo? Eu posso só colocar o mouse aqui, os valores, ou eu posso utilizar os cursores. Ó. Então, eu vou colocar aqui um cursor no eixo Y, né? E vou colocar aqui a fonte dele, que vai ser a minha tensão na carga. Tá, então, ó, vou botar aqui no máximo. E esse aqui no mínimo. E se vocês olharem aqui embaixo, aparecem os valores, ó. Então, ó, aqui esse aqui de cima tá em 30,1 e esse aqui de baixo, o C2, tem 27,4.
E daí tá me dizendo, né, que a diferença entre eles é de 2,69, tá? Então, na verdade, eu não tive uma ondulação de 3 volts, né? Eu tô tendo uma ondulação um pouquinho menor, tô tendo uma ondulação de 2,7 volts, tá? Quer dizer, então, né, que eu calculei, né, o meu cálculo tá certo, né? Eu queria uma ondulação de, no máximo, 10% e eu tô tendo essa ondulação, então, com um capacitor aqui que eu calculei, tá? Se a gente for olhar a corrente, como isso aqui é uma resistência, né, a forma de onda de tensão é igual à forma de onda de corrente, né, no resistor. Então, se eu pegasse aqui uma ponteira para medir corrente, vou deixar com esse nome mesmo. Ó, claro que daí a escala de tensão está no lado direito, a escala de corrente está no lado esquerdo, tá? Ó, pensem, né? Lembrem que se a tensão aqui ela tem 30 volts de pico, eu estou dividindo por 1000, né? A minha corrente, né, vai ter 30 mili, tá? De pico. Então, vocês podem ver aqui, ó, 30 mili, ó, tá passando um pouquinho. Até vou mudar a escala aqui de corrente, ó, vou deixar aqui na tensão, vou botar 0 e 0,035. Acho que eu botei pico. Ó, então eu arrumei aqui, ó, ficou uma forma de onda exatamente em cima da outra, tá? Se eu desabilitar aqui, ó, fica só a corrente, ó. Então, para vocês verem, né, elas têm exatamente a mesma forma de onda, tá? Porque a gente tem uma resistência aqui, né? Como a gente tem, então, 1000 ohms ali, é só a gente pegar a tensão, que era 30 volts de pico, e dividir por 1000, a gente tem 30 miliamperes aqui, ó, de pico na nossa corrente, ó. Dá para ver aqui por esse lado. Bom, mas vocês lembram que a gente calculou o valor médio de tensão na carga e também o valor médio de corrente? Então, eu posso voltar aqui só para o meu esquemático e colocar aqui para aparecer, né, o valor periódico. Ó, então vocês estão vendo que aqui de corrente está dando 28,8, a gente tinha calculado 28,5 mili, né? Mas tem só uma diferençazinha aqui porque não deu exatamente 3 volts de ondulação. Ó, a frequência deu 120 Hz, né, que é o dobro da fonte. E se eu botar agora para medir a tensão também, ó, a minha tensão média, então tá dando 28,85, tá? Um pouquinho mais, né, de 28,5, tá? O valor de pico a pico aqui tá dando 2,5 só porque é só a ondulação, né? Porque é o valor máximo menos o valor médio. Então aqui a gente já conseguiria ver também a ondulação, né? Que ela tá dando um pouquinho menos de 3 volts, certo? Bom, então com o capacitor é isso, né? É mais pra vocês saberem que quanto maior o capacitor que vocês vão usar, mais vocês vão conseguir filtrar, tá? Porém, né, utilizando capacitores muito grandes, certo? Vai aumentar o custo, vai aumentar o tempo de carga também do capacitor, o tamanho dele, tá? Então, às vezes não é viável. Então, vamos voltar aqui para nossa apresentação, certo? Então, beleza? Confirmamos, né, que o nosso cálculo tá ok. E agora, ó, chegamos nessa parte aqui, né? Já temos essa forma de onda aqui. Lembrando que quanto maior o capacitor, né, menor aqui vai ser essa ondulação de tensão. Vamos para o nosso regulador. E o que é o nosso regulador? É um diodo Zener, tá, pessoal? Então, aqui, ó, depois do capacitor, tá? A gente vai colocar esse resistor, que a gente já viu como projetar ele lá quando a gente viu os circuitos, né, com diodo Zener. Lembra que teve aquele circuito que a gente ficou, acho que era o último exercício sumarista que a gente, né, ficou bastante tempo lá para calcular qual era o valor da resistência? Então, ó, quando eu colocar um diodo Zener aqui, ó, aí depende do valor do Zener que eu vou colocar, né? Essa minha carga, então, vai ficar fixa nesse valor, né? Desse valor de tensão desse diodo Zener. E toda aquela ondulação daí vai ficar nesse resistor aqui, ó, tá? Então, se a gente voltar de novo para a simulação e só acrescentar, ó, eu já fiz outro circuitinho aqui, ó, que eu tenho, então, o mesmo circuito, tá? Tem o capacitor aqui, ó, eu só acrescentei aqui, ó, o resistor e o diodo Zener, tá? E eu coloquei aqui um Zener de 20 volts, certo? Então, se a gente voltar para cá, ó, essa era a tensão que a gente tinha, tá? Deixa eu colocar até para aparecer aqui todos os valores. Deixa eu tirar a corrente. Então, ó, aí, bom, a tensão na entrada eu não vou colocar, porque aquele valor é de 300 volts, né? Mas então, ó, a gente tinha, deixa eu dar o zoom aqui de tensão de novo.
Então, ó, tensão na carga, 300 volts de pico. Então, aqui a gente tinha tensão no secundário, que é aqui, ó, né? E daí, então, aqui a nossa tensão já retificada, certo? E também, né, já com o capacitor, tá? Então, o capacitor tá filtrando aqui, a gente tá tendo uma ondulação, né, de 3 volts ali, tá? Então, por enquanto, né, essa é a nossa forma de onda aqui, né, da tensão nessa resistência. Agora, então, ó, eu tô colocando aqui, então, um diodo de 20 volts. Então, ó, se a gente analisar essa malha aqui, né, a minha recarga aqui, ó, vai ficar com 20 volts, igual esse diodo, tá? E toda essa ondulação, então, esses 3 volts ali, no caso, eles vão ficar aqui em cima dessa resistência aqui que eu coloquei, tá? Então, a gente tem que, né, projetar esse circuito bem, até para a gente não ter muita tensão aqui em cima da resistência, que é um valor muito alto. Por quê? Porque tudo que passar aqui vai ser perda, né? Então, quanto menor se for esse valor, melhor. Então, vamos lá. Vamos simular para a gente ver como vai ficar. Deixa eu tirar algumas coisas aqui para não ficar tão confuso no início. Deixa eu tirar o que eu chamei de VR. Tá, olha só, pessoal. Deixa eu tirar os cursores aqui também pra gente ver. Então, vejam só. Aqui, tá, de novo, eu não coloquei. Aqui eu esqueci de colocar a referência da ponteira, por isso que tá dando 150, tá? Então, lembrem, ó, se vocês só esquecer de uma coisinha, já pode dar metade da tensão, tá? Então, lembrem de colocar a referência, que tem que medir entre esses dois pontos aqui a tensão, tá? Vou desabilitar a corrente, vou desabilitar essa tensão aqui por enquanto. Vamos ver. Tá, vamos por partes, né? Então, olha só, a gente tem aqui, ó, a tensão lá na nossa entrada, ó, 300 volts de pico, frequência de 60 Hz, ok? Por isso que eu tenho 5 mili por divisão, tá? Então, eu tô conseguindo aqui, eu ver em 50 milissegundos, eu tô conseguindo ver 3 períodos, tá? Lembre que o período é o inverso da frequência. Aí eu tenho aqui a minha tensão no secundário, tá? Então, só passei pelo nosso primeiro estágio, que é um transformador, então só fiz com que eu rebaixasse essa tensão, tá? A forma de onda dela vai continuar a mesma. Então, vejam, aqui eu tenho a mesma forma de onda, a mesma frequência, eu só rebaixei o valor de tensão, tá? Agora, então, o nosso outro estágio seria, né, a ponte retificadora. Lembra que daí o que a gente faz, né? Esse valor de tensão, que essa parte negativa, ela pula para cima, digamos, e fica positiva, né? Então, a gente teria a nossa forma de onda retificada, porém, né, ela ainda chegaria a zero. E daí, por isso que a gente colocou o capacitor, né? Que daí, com o capacitor, a gente vai ter aquela forma de onda de tensão, né? Que é o que a gente viu aqui, né? Que ela tem só essa ondulação de 3 volts aqui, tá? Então, ela varia de 30 a 27 volts, certo? E agora, se vocês verem com o Zener, ó, como tá a tensão na nossa saída, então aqui na carga, ó, esse V carga, opa, não, esse aqui, ó, olha só, tá um valor estável, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o V1 aqui, ó, eu vou mudar as escalas de tensão pra gente enxergar melhor. Então aqui eu vou botar o mínimo de menos 32 e o máximo de 32. Então vejam, ó, nossa tensão aqui, ó, essa aqui é a tensão lá no secundário, né, ali no transformador, aqui no secundário transformador, e a nossa tensão na carga, ó, tá em 20 volts, né, constantes, porque a gente fez o quê? Colocou um diodo Zener aqui. Daí aquela diferença, né, pessoal, lembrem que tinha aquela diferença daquela ondulação, ela tá, então, aqui aplicada a esse resistor, até se eu colocar esse VR aqui, ó, estão vendo, ó, que toda essa ondulação aqui, ó, tá aplicada aqui em cima da resistor. Até se você somar, ó, aqui tá indo de 0 a 10, né? Então, se eu somasse aqui, ó, com a minha tensão de 20, né? Porque olha só, a minha tensão aqui, né, no capacitor, no caso, ela é a soma, ó, desse resistor com o Zeno. Então, aqui eu tenho 20, aqui eu tenho mais 10 volts, né? De 0 a 10, porém, né, com essa forma de onda. Então, se eu somar essa forma aqui de 20, a rosa com essa roxa, né, eu chegaria exatamente nessa forma de onda rosinha aqui que eu tinha antes, quando eu tinha só essa parte do circuito, certo?
Então, é assim, né, que a gente sai, se a gente só colocar o início e o fim aqui, no caso. Ó, é daqui que a gente sai, então, nessa nossa forma de onda, né, senoidal, alternada, tá, de 300 volts de pico, e chegamos aqui na nossa tensão contínua constante na saída de 20 volts, tá? Utilizando todos esses passos aqui, né? Então, o transformador, os diodos, né, a ponte retificadora, o capacitor de filtro e o diodo Zener, que é o nosso regulador de tensão, certo? Que são coisas que a gente já tinha visto antes, né? Agora a gente só está aplicando todas elas num circuito, tá? Essa parte é mais para vocês terem conhecimento, né, de como funciona uma fonte de alimentação, tá? Depois a gente vai aprender, né, mais na última parte da matéria, as fontes chaveadas também, que elas têm interruptores, tá? Mas aqui, mais para vocês terem uma ideia geral, então, de como isso funciona, né? Qual é a função de cada coisa nesse circuito. Vou deixar alguns exercícios, então, para vocês fazerem e simularem sobre isso, certo? Então tá, pessoal. A parte de hoje era isso, então aqui a gente só voltando aqui para nossa apresentação, então, né? A gente já viu todos esses passos, né? O transformador, o retificador, o filtro, o regulador, e enfim, né? Chegamos aqui na nossa tensão constante, então, na nossa carga, né? A gente viu como a gente constrói isso, que não é nada, não é difícil, né, pessoal? São poucos elementos aqui que a gente usa, né? Tudo que a gente já tinha visto, fora o capacitor, mas vocês já tinham visto isso em outras matérias também. Né? Elementos simples ali que a gente vai juntando e consegue, então, ter uma fonte de alimentação, certo? Então é isso aí. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? E façam os exercícios, então, da aula.